podcast que você já conhece e realiza troca com outros especialistas com o objetivo de discutirmos ações que auxiliem os processos cognitivos, comportamentais e emocionais que usamos para interpretar e interagir com o mundo social. Eu sou Keila Salles e junto com você e nossos convidados vamos mergulhar em conversas sobre o desenvolvimento humano, celebrando avanços e discutindo sobre os desafios. Prepare-se para insights práticos e reflexões que podem transformar sua forma de ver e de se relacionar com o mundo. Vamos começar? Hoje o assunto é a interface, da neuropsicologia com a psicofarmacologia. E eu estou com um convidado muito especial, o Dr. Tiago. Ele é tio da Maria Fernanda, do João Lucas, da Beatriz. Já morou em várias cidades do Brasil, natural de Brejo Santo, Ceará. É psiquiatra, fez residência médica em psiquiatria pelo IPUB, né, UFRJ. Tem mestrado em psiquiatria clínica pela IPUB, também UFRJ. Doutorado em neurociências médicas pelo IDOR. Pós-doutorado pelo Programa de Saúde da Criança, UFMJ. Faz parte da diretoria da SBNP, a diretoria da ABENEPI Nacional, pesquisador, chefe do Instituto Cognos de Ensino e Pesquisa, o ICEP, pesquisador colaborador do Laboratório de Psicologia Médica da UFMJ, pesquisador colaborador do Departamento de Psicobiologia da Unifesp e sócio fundador da Clínica Cognos. Bem-vindo, Tiago. Obrigado. Muita coisa, né? Obrigado pelo convite. Só deixando claro aí que é o FMG, para ninguém me beliscar depois. Ah, tá. Então, imagina, é o FMG e tô lá também na ABENEP. A ABENEP, que é uma sociedade, aí, uma associação que a gente tem tentado trazer essa perspectiva multidisciplinar também para a saúde da criança, do adolescente. Então, já é um convite para todo mundo conhecer. Perfeito. E, Tiago, quando a gente estava conversando a respeito, desse momento, os intervalos, entre uma sessão e outra, ou quando o paciente chega no consultório, ele vem com muitas dúvidas relacionadas à psicofarmacologia ou às condutas que, por vezes, já chegam no consultório de crianças que recebem esse acompanhamento, ou outras que ainda vão iniciar. E uma dúvida bastante comum em relação ao cérebro, que, inclusive, a gente estava vendo no teu curso, é da diferença. Existe uma diferença entre os cérebros ali na funcionalidade, enfim, relacionada à parte da psiquiatria, nas pessoas com TEA e nas pessoas com TDAH? Sim. Eu acho que você tocou num ponto aí que é muito importante a gente falar, é que hoje a psiquiatria como um todo, ainda hoje, e em relação à psicofarmacologia de maneira geral, a gente ainda tem muito tabu, tem muito mito em relação a isso, muitos preconceitos formados, em que a gente, graças aos avanços aí, vem conseguindo canais de comunicação que isso possa ser desmistificado, que isso possa ser clareado de uma maneira que traga mais oportunidades ali das pessoas se cuidarem melhor. E esse é um dos pontos, Keila, que a gente considera, assim, a psiquiatria, ela é uma área médica baseada em evidência. E a gente falar de algo que é baseado em evidência, a gente traz aí um histórico de muitos anos de pesquisa, de avanços, e que, inclusive, através de alguns métodos hoje que as pesquisas usam para entender o cérebro humano, e isso muitas vezes passa por instrumentos que usam imagens cerebrais, vão mostrando essas diferenças, A gente tem diferenças que muitas vezes que elas não são notadas quando você faz um exame comum, ali uma ressonância ou uma tomografia. Então, a gente não pode entender que a gente pode fazer ali um exame de imagem para entender essas diferenças, porém, quando a gente está falando de um laboratório controlado, de pesquisa, você tem alguns métodos
que o metabolismo de algumas células mostram algumas diferenças. Isso não só entre o autismo e o TDAH, mas a gente falar de várias condições na psicopatologia, né? Vão ter áreas ali no cérebro que estão mais ou menos ativadas, a depender do estímulo também que sejam dado ali para o indivíduo que está sendo avaliado. Mas hoje a gente entende que essas condições emblemáticas, como o autismo, como o TDAH, a gente tem fatores que estão relacionados ali geneticamente ao curso de desenvolvimento cerebral. Então, principalmente, a gente esbarra em algo que a neuropsicologia vê bastante, que é a funcionalidade cerebral, né? Como é que essas funções estão ali se organizando, como é que estão amadurecendo. E a gente sabe hoje que sim, existem algumas atipicidades nesse processo de amadurecimento que vão levar a comportamentos também que são ali diferentes, não melhores, não piores, talvez sim que tragam ali uma sobrecarga para o indivíduo, né? Porque a gente não tem um mundo feito para todo mundo, eu sempre gosto de falar isso, então sim, para algumas pessoas vai ser muito mais desafiador lidar com algumas conformidades sociais. E isso se dá justamente porque a gente tem ali cursos de desenvolvimento, trajetórias de desenvolvimento cerebral que são diferentes, que são atípicas. Perfeito. E um assunto que normalmente não poderia dizer problemático ou Polêmico, né? polêmico, mas que a gente recebe no consultório. E é uma dúvida, Isso. né? O que você acha do uso do canabidiol em crianças TEA, tendo como comorbidade o TDAH? Tá. Então, definitivamente, assim, não é necessariamente uma polêmica, né? E eu quero deixar claro aqui que também não é a minha opinião, né? Como eu falei, assim, a psiquiatria é uma ciência, uma Sim. área baseada em evidência, em que é natural que nós tenhamos aí descobertas o tempo todo, e em que sempre que vem uma nova descoberta, a gente fica muito esperançoso, a gente fica curioso para Sim. entender o que aquilo pode trazer de qualidade de vida, de melhoria para os sintomas de qualquer pessoa que esteja em sofrimento. Mas é claro, apesar da nossa curiosidade, é muito importante a gente entender que não dá para a gente sair prescrevendo para todo mundo, passando para todo mundo, sem a gente ter ali uma base científica, uma base com metodologias muito arrojadas e muito sérias que digam para a gente que um resultado ele se replica positivamente em várias situações. Quando a gente tem uma medicação que ela vai ser prescrita para determinadas populações, a gente entende que existem várias fases de estudo, né? A gente tem várias etapas de estudo, em que muitas vezes você tem ali um resultado positivo em uma etapa, uma primeira etapa, e claro, aquilo já acende a ideia da comunidade científica e muitas vezes isso é divulgado para a comunidade de maneira geral. Mas é muito importante que a gente vá tendo contraprovas daquilo, que a gente vá construindo uma base que traga segurança para todo mundo, né? E dentro dessa base, algo que é muito importante são os estudos longitudinais, ou seja, é algo que começa ali e que você possa acompanhar por bastante tempo para entender qual é o resultado daquilo, inclusive se aquele resultado positivo ele se sustenta durante muito tempo, porque muitas vezes a gente tem estudos que trazem um resultado positivo, mas infelizmente a gente não tem aquela manutenção ali do resultado, muitas vezes aquele resultado vira passageiro, enfim. E aí isso naturalmente vai caracterizando ali a base científica. Então, o que eu posso dizer aqui é que a gente tem uma base que ela ainda se constrói, né? Ela ainda está em construção. A gente precisa de muito mais estudos para a gente ter uma confiabilidade maior. E eu acho que mais, assim, tão importante quanto é justamente a gente entender quem é aquela população que realmente vai se beneficiar. Porque não adianta a gente sair prescrevendo para qualquer pessoa. Existem perfis ali que possam se beneficiar ou não. E aí essa é a importância do olhar médico, né? Então eu sempre falo dizendo que hoje a gente tem
ferramentas que se você perguntar, se você se queixar para ele, perguntar o que você deveria tomar, talvez ele te dê uma suposição. Mas aquela máquina ela não vai entender a tua história. Ele não vai ter ali o feeling clínico que nós humanos temos, né? Então, e esse feeling clínico passa por a gente entender quem é esse paciente, qual é o perfil, qual é um possível perfil genético ali que possa ou não se encaixar dentro de determinada tomada de medicação. Então, quando você me pergunta de crianças e adolescentes, a gente tem um grupo que naturalmente é especial pelo fato de a gente ter um cérebro em desenvolvimento, que a gente não tem tanta facilidade nos estudos por questões, inclusive, que podem ser óbvias aí, que não dá para simplesmente a gente sair fazendo estudo com crianças de maneira aleatória, testando algumas coisas, né? Então, é uma base que ela vai sendo construída mais devagar mesmo. E a gente precisa ter cautela, a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa explicar para aquela família em que ponto da ciência a gente está, trazendo, inclusive, isso. O que temos de benefício comprovado e quais são os possíveis riscos para isso, né? E eu sempre gosto de falar isso no consultório, de que, assim, é claro que o médico tem opiniões, mas precisam ser opiniões como transmissor da ciência, como transmissor de evidência, porque é algo que deixa de ser aleatório, algo que deixa ali de ser simplesmente intuitivo e passa a ter algo que é mais responsável, que possa trazer, inclusive, a necessidade de uma cautela. Então, o que eu acho é que, sim, estamos frente ainda a uma ciência que está em desenvolvimento. Eu acho que a gente precisa de dados muito mais robustos do que o que a gente tem agora. Cada caso é um caso e a gente precisa entender como, por exemplo, que a base da neurologia já avançou muito mais na questão da epilepsia, claro, com algumas suas ponderações. Por outro lado, a gente tem condições que são diferentes, que vão trazendo aí resultados que possam ser mais ou menos asseguradores para a gente. Entendi. Mas é bastante relevante, né, doutor? Explicar isso Isso. de uma forma realmente com dados Isso. científicos e de validação, porque às vezes os pais chegam, porque o médico tal falou que ele Isso. precisa continuar por tanto tempo combinado com a medicação. Isso. Então, eu sempre falo, eu recomendo que se busque profissionais que tenham estudos ou que busquem estudos na área. E às vezes é isso, é confundido com a identidade do médico, né? Muitas vezes eu recebo famílias que dizem assim, doutor, você prescreve canabidiol? Eu digo, olha, não é assim. Eles já chegam, a primeira coisa que eles perguntam às vezes, né? Às vezes vamos entender o caso. Pode ser que eu prescreva canabidiol, pode ser que não, pode ser que eu não prescreva nenhuma medicação, se eu entender que o caso não é o caso ali de ter uma medicação, né? Então, eu acho que hoje tem isso. Claro que a gente entende que esse tipo de pergunta, Keila, ele é muito pautado na esperança da família, né? E aí eu acho que esse é um tipo de pergunta que traduz ali essa necessidade, um cuidado, essa necessidade de ajuda, o quanto que já foram testadas algumas coisas e talvez testadas falando no sentido de ser tentado, né? Algumas coisas e não teve ali um resultado que se espera, e claro, você fica buscando aquilo que você ouviu que pode ser útil ou não. Mas eu acho que do ponto de vista de conscientização, de maneira geral, eu acho que a gente não pode vincular a identidade do médico, né? Porque senão vira uma questão unicamente de opinião e não dá para virar uma coisa só de opinião aleatória. É algo que precisa ter um ancoramento aí, sem dúvida, numa base de evidências para que você, inclusive, deixe a família consciente dessa escolha. E no caso do consultório, doutor, o que acontece, já aconteceu uns 3 casos, é da família ter preconceito, olha que curioso, com outras medicações. Isso. Não, porque essa medicação pode viciar, porque essa medicação me falaram que pode coisa tal coisa, e o canabidiol é uma linha que não... Às vezes acha que é mais natural, né? Mas a gente está falando de... todas são medicações que a gente vai chamar de psicofármacos ou de psicotrópicos, porque eles vão mexer no cérebro, né? Eles vão mexer ali na atividade cerebral. Então, naturalmente, se eu estou querendo algo que mexa, pode ser
um perfume, sei lá, se inventa um perfume que mexe muito com o cérebro, então vamos entender o que esse perfume está causando ali, né? Pode ser um chá que mexa com o cérebro. Se mexe com o cérebro, eu preciso entender quais são as consequências de mexer ali com o cérebro. Então, eu acho que independente da natureza ou da via, é a gente entender qual é o objetivo daquilo e o que a gente espera com aquilo, né? Perfeito. Uma coisa que é uma dúvida, na verdade, desde a época da faculdade, é sobre um tratamento de pessoas com transtorno de personalidade antissocial. Existe uma forma adequada no seu consultório, porque é um transtorno bastante incomum e que é desafiador, né? A respeito da conduta farmacológica. Eu acho que falar do transtorno de personalidade antissocial, especificamente, assim, e aí essa é uma área que entra muito na área que eu estudo, que é de cognição social e empatia, Sim. né? E é um assunto que, se deixar aqui, a gente faz 30 podcasts falando sobre traços antissociais. Mas, assim, é muito importante a gente entender, inclusive no Congresso da SBNP eu vou moderar uma mesa que é justamente sobre isso. E eu acho que eu começaria com um recado aqui para os psicólogos, de maneira geral, de que, assim, eu acho que ainda existe um hiato muito grande entre essa necessidade do tratamento integrado entre a psiquiatria e a psicoterapia nos transtornos de personalidade, porque muitas vezes a nossa avaliação, ela levanta uma bola. Ela identifica, por exemplo, hoje se eu avalio um paciente que tem traços antissociais, primeiro que não existe remédio para isso e o tratamento padrão ouro vai ser a psicoterapia, é o que a ciência, a saúde tem para oferecer, mas a gente precisa desconstruir essa ideia de que o transtorno de personalidade antissocial, ele é uma caixinha e ele é uma coisa muito bem desenhada que vai chegar no nosso consultório. A gente vai ter vários pacientes que têm traços antissociais, mas isso não quer dizer que ele seja antissocial grave, que ele seja aquele arquétipo caricato de filme que vai sair fazendo mal a toda a situação. Não. Assim, muitas vezes isso vai estar gerando um sofrimento ali familiar, isso vai estar gerando um sofrimento na escola, por exemplo, porque sim, a gente tem crianças com traços antissociais, sim, a gente tem adolescentes com traços antissociais, e o que eu vejo hoje é que isso fica muito escondido no tratamento ainda, isso fica muito pouco visível no tratamento e muito pouco acessado, naturalmente, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a falar mais sobre isso, primeiro, com muita responsabilidade, porque isso tem que ser isento de julgamento moral, né? Sim. A gente é algo que começa a entrar muito num aspecto de julgamento moral e que a gente precisa ter muito cuidado, porque nem sempre, porque às vezes, inclusive, é importante nós, como profissionais da saúde, ajudarmos o paciente a entender como é que ele funciona. E nem sempre existe essa clareza para ele, até porque um traço antissocial você vem desde sempre com ele. Você não pega ele quando você tem 12 anos, você não pega ele quando você tem 15 anos ou quando você virou adulto. É uma maneira da gente funcionar. Então, a gente precisa entender que a empatia ela é distribuída na nossa população igual um QI. Você vai ter uma pessoa que tem, por exemplo, 130 de empatia e você vai ter uma pessoa que tem 60 de empatia, né? Então, ela é realmente dentro de uma distribuição normal ali. Então, muitas vezes eu não preciso ter 0 de empatia para que eu precise dar um suporte ali para aquele indivíduo. Mas isso vai estar repercutindo no casamento, com os filhos, no trabalho, na escola, na família nuclear de maneira geral. Então, é algo que, primeiro, a gente precisa ter esse olho para identificar, porque basicamente a gente pode dizer que não vem para a gente por conta do traço antissocial, né? Mas chega para a gente porque está tendo muito conflito, porque está muito irritado, porque está depressivo, porque está ansioso, porque não está dormindo. E a gente precisa entender ali por trás que talvez
tem a necessidade de um apoio na maneira como o indivíduo funciona, né? Então, eu acho que hoje a gente precisa disseminar essa ideia, precisa trazer de uma forma muito séria, de uma forma muito técnica também, para que as pessoas entendam que o indivíduo não escolhe nascer com 60 de empatia, por exemplo. A gente tem ali alguns elementos, a gente precisa entender que não é só fruto de algo que falta o amor dos pais, por exemplo. Não é assim, a gente vai ter pessoas que têm uma empatia de 40, por exemplo, dentro de uma família super amorosa, dentro de pais que são super amorosos e que vão estar sofrendo justamente por isso, porque tem ali um desalinhamento nesse processo. Então, eu acho que esse é um ponto que você traz que é muito valioso hoje da gente falar. Inclusive, você tem um material, né, do Tratado de Cognição Social, que eu adquiri ontem, não deu tempo de ler ainda. Mas pelo pouco que eu conheci do trabalho, tem a ver exatamente com essa construção, ou quais são essas bases para se ter um bom desenvolvimento social, a percepção, a motivação social e o quanto é importante, se ela não é natural, que ela possa ser treinada. É mais ou menos isso a construção da ideia? Exatamente. O tratado ele foi a minha primeira publicação em livros, né? A tríade, aí são 3 livros, eu digo que eu fiz um e parei 3, né? Porque a ideia era que saísse um livro, um tratado único, e aí acabou que ficou mais lindo ainda, porque são 3 volumes. O primeiro a gente tem aí os fundamentos da teoria da construção das habilidades sociais humanas. No segundo a gente tem só a interface com a psicopatologia, e aí é onde a gente fala de habilidades sociais no TDAH, no autismo, nos transtornos de personalidade, nos transtornos alimentares, na criança vítima de trauma, porque a gente precisa entender que a cognição social permeia tudo isso, né? E o último, a gente traz algumas opções, algumas ideias ali de tratamento sob a visão de várias áreas hoje da psicologia, né? Da terapia cognitivo-comportamental, da análise do comportamento, da terapia baseada na mentalização, enfim. E a ideia é justamente essa. E quando você entra nesse mundo social, eu estava falando, inclusive, hoje mais cedo, que é muito interessante o quanto que a gente vive uma conformidade social, né? Assim, a gente vive uma coisa que todo mundo precisa ser de determinada maneira. A gente vive uma coisa de que toda mãe precisa agir de uma determinada maneira. E às vezes isso é colocado de uma forma tão superficial que eu vejo muitas mães buscando viver de uma determinada forma que nem para elas mesmo está claro. O que eu quero? Qual é o valor que eu quero passar aqui? Qual é o valor que o meu filho me traz, inclusive? Porque a gente tem muito isso, né? Às vezes você está falando ali e a mãe está falando de forma muito orgulhosa dos filhos e dizer, não, mas eu coloco limite neles, tá? E assim, não, pode ser que ele não precise que você coloque esse limite todo nisso. Vamos entender o que aquela criança traz para a gente, né? Então, eu acho que hoje isso é muito do social e é muito da cognição social, porque você vai entender como é que o indivíduo vai construindo ali um conhecimento que é cheio de viés, né? Que é cheio de esquemas pessoais ali que não vão ajudar em nada. Às vezes uma pessoa que se cobra ser muito sociável e que a motivação social dela não é tão tamanha, e está tudo bem, aquilo não é anormal, aquilo não é, e nós somos variáveis mesmo no quanto que a gente gosta de interagir, né? Eu acho que o que fica também, né, do trabalho de cognição social, de maneira geral, que a gente observa, é o autoconhecimento, né, de que se os profissionais fizerem a leitura desse material, pais que queiram também, que eu imagino que seja uma linguagem, Sim, né, não, os pais adoram. comum. Os pais adoram. Sim, entender que é necessário se conhecer, entender que há um limite e que é preciso se adaptar, é preciso estar em vários ambientes, porque senão você perde oportunidades. E esse é uma palavra que você tocou que é o ponto, é a gente ser capaz de nos flexibilizarmos aos diferentes contextos.
da maternidade, do trabalho, do relacionamento íntimo, do relacionamento de amizade, do relacionamento familiar, em que cada um vai trazer formas de vínculos que são muito diferentes, Sim. né? Insubstituíveis, muitas vezes. Então, que não precisam ser iguais, precisa entender. Não podem ser iguais. A gente tem que ter vínculos diferentes, porque a gente, inclusive, isso vai nos ajudando a discriminar e valorizar cada um dos vínculos. Dizer, olha, é só nesse que eu tenho isso, olha, é só naquele que eu tenho aquilo, olha só. E isso é a beleza da vida, é isso que é gostoso, né? A gente entender que cada um tem um papel na nossa vida que é diferente. Sim, lá em Floripa, eu faço um trabalho com grupos de adolescentes que a gente tem esse objetivo como base nas habilidades sociais. Inclusive, eu adquiri o seu material de teste também para isso, Foi, de dilemas. Isso. E o que a gente percebe? Que muitos dos adolescentes autistas, eles tendem a gostar mais de pessoas que gostam das mesmas coisas. Claro que sim, que é natural, como todo mundo. Como todo mundo. A gente se vincula por aí, O pelo que igual. é natural. No entanto, o que nós temos trabalhado é exatamente essa flexibilidade. Isso. De entender que tudo bem ouvir o que o outro gosta, ainda que eu não goste também, né? De dizer que eu não gosto e por que eu não gosto. Né? Mas aí, Keila, esse é um ponto que eu digo assim, mas também a gente não pode ter a expectativa que ele vai ter a mesma entrega e o mesmo tempo de interação do que teria num grupo que eles gostam e compartilham de algumas coisas, até porque todo mundo é assim. Assim, é claro que se você encontra uma amiga que você consegue fofocar, que você consegue falar de várias coisas em comuns, você vai ficar mais tempo. Agora, é claro que você precisa também estar preparada para encontrar aquela pessoa que você não tem tanto vínculo e você trazer ali uma forma de se conectar que seja diferente. Mas eu acho que também a gente tem que ter muito cuidado, e nós aqui, né, trabalhos como o seu, assim, eu acho que eles servem muito para a gente conscientizar também e regular as nossas habilidades. A gente tem que ter cuidado para a gente não estar cobrando uma coisa que nem a gente é capaz de entregar. Muitas vezes, né? Assim, e tudo bem, né? Então, assim, claro, eu vou ajudar, Então, vamos regular aqui a expectativa, porque a expectativa não é que seja super sociável com todo mundo, né? Assim, porque o treino de habilidades sociais, ele exige muito essa regulação, né? Sim, e demos exemplos práticos aqui em relação a grupos, escolas, em clínica a gente trabalha, né, esse roleplay, essas simulações de dilemas e de consequências de coisas. Mas em casa, doutor, o que você orientaria os pais de como trabalhar essa cognição social em casa? Não sei se no seu livro você dá algumas dicas, ou você consegue falar para as pessoas que estão nos assistindo, porque assim, é uma dificuldade. Os pais falam, Keila, às vezes eu tô lá, chego com várias sacolas e ele tá lá no sofá. Por que ele não fala, mãe, posso, sabe? Mas aí a gente vai ter que ter cuidado. Eu acho que, e aí é o meu dia a dia também, eu acho que essa é uma parte muito valiosa que a gente fala, porque é quem a gente ajuda no final das contas. Sim. Né? E eu acho que, assim, falando de maneira geral, é claro que sempre que a gente vai transpor qualquer orientação, e você sabe disso tanto quanto eu, assim, é muito individual, né? Claro. É claro que não dá para as mães ouvirem uma coisa e dizer, eu vou fazer isso porque o doutor falou, ou a doutora Keila falou que é assim. Não, às vezes não cabe ali naquele contexto. Mas, de maneira geral, a gente precisa entender, e o que a ciência traz para a gente é que a depender da idade da criança, o tipo de aprendizado é diferente, né? Perfeito. Então, a gente tem ali a criança pequenininha, a criança em idade pré-escolar, o início da vida escolar, que a gente vai ter muito um aprendizado por observação. Então, não adianta. Muitas vezes eu vejo as mães dizerem assim, doutor, porque eu falo para ele que não pode fazer isso, que não é para fazer isso. Tá, e como é que você tá mostrando para ele? Às vezes não adianta a gente dizer uma regra ali para a criança e ele observar a gente fazendo diferente, porque ele vai tentar fazer igual o que a gente está fazendo e não o que a gente está dizendo.
né? Então, porque isso é da natureza humana. A gente aprende, o nosso aprendizagem, que a gente chama tecnicamente de heurístico, a gente vai ter na observação. É tanto que é por isso que a gente avalia, por exemplo, a imitação na criança pequenininha. A imitação é porque eu vou aprender na observação. A criança ainda não tem aquela capacidade de pensar, de refletir se isso é certo, se isso é errado. E aí, quando eu chego na adolescência, aí o buraco é mais embaixo, né? Aí já deixa de ser só na observação, porque vem uma mentalização muito mais forte, um pensamento crítico muito mais forte, o que naturalmente ali é muito belo da natureza para que cada um construa a sua identidade social, né? Que a gente não seja simplesmente replicado ali. E eu sempre digo que assim, e essa é uma frase que talvez seja polêmica, a depender de como entendam, mas eu gosto muito de falar isso para os pais. Eu digo assim, olha, adolescente não precisa de limite. Adolescente precisa ser responsabilizado. Porque assim, você não vai estar com ele todo o tempo. Você não vai ter como colocar limite nele todo o tempo. Na criança, sim, porque a criança depende da gente. A criança não vai sozinha para nenhum lugar, mas o adolescente já vai. Então, quando ele sair que você não vai estar perto, não vai ter ninguém colocando limite. Mas se você colocar responsabilidade nele, ele vai ter mesmo longe de você, né? Então, eu acho que é algo que a gente precisa começar a trabalhar com o adolescente, e aí isso tem tudo a ver com a questão das habilidades sociais, é a responsabilidade. A responsabilidade com o outro, a responsabilidade com o dever da casa, a responsabilidade da cooperação com a família. E hoje eu vejo uma dica que eu deixaria aqui para as mães e para os pais: a gente precisa falar do óbvio em casa. A gente precisa falar essas coisas, né? Que muitas vezes as mães, eu trato muito de TDAH, né? Eu trato muito de crianças e adolescentes com TDAH, talvez seja a maioria do que eu trabalho hoje, e naturalmente você sabe que muito da nossa consulta de paciente TDAH é psicoterapia, né? E eu sempre falo isso, ele chega, muitos pais, desculpa, muitos pais chegam para mim falando, doutor, porque ele não faz nada em casa, porque ele não ajuda nada em casa, ele já está na idade de ajudar a gente em casa, ele não organiza nem isso, nem aquilo outro. Eu digo, olha só, você já parou com ele um dia e você disse exatamente quais são as responsabilidades dele, quais são as atribuições que são só dele. Porque muitas vezes ele nem sabia que ele deveria fazer. Ele nem sabia que ele deveria ajudar nas compras do supermercado. Ele nem sabia que ele deveria ajudar na louça de casa, mesmo tendo idade para isso. Então, é muito importante que a gente já começa a treinar algo que o corporativo nos ensina, que é de demandar. Olha, essa responsabilidade é tua. Se você não cumprir, a gente vai ter aqui punições no bom sentido, consequências no bom sentido, que aí sim o adolescente ele vai absorvendo responsabilidades. Essa responsabilidade é minha. Então, eu vou trabalhar gerenciamento do tempo, divisão de tarefas, e claro que isso é uma construção, é cansativo, é moroso, muitas vezes. Não adianta a gente achar que de uma hora para outra o adolescente vai colar ali nas nossas orientações, e foi. Mas eu acho que é um ponto aí que a gente precisa falar do claro para eles, porque nem sempre vai estar claro, né? Sim, e de fato, muitos pais perderam um pouco, né, dessa habilidade, eles têm medo, né? E muitos pais perderam o controle ali quanto ao uso de telas, e às vezes eu preciso fazer isso também, que você falou agora, ó, mas o que ele consegue fazer? Ele tem atribuições, mas ele não faz nada, mas ele já foi avisado. Então, eu penso que, de fato... E precisa fazer um contrato, né? Vamos fazer um contrato. Eu tenho feito contrato em consultório, doutor, eu confesso. Contrato, assim, pai e filho, olha só, quais são o contrato de vocês? Sim. Qual é o contrato em cima dos valores familiares? Porque isso também é muito importante, né, Keila? Assim, muitas vezes os pais vêm com a expectativa de que a gente vai ter que dizer como é que é. Mas eu acho que o mais belo é a gente respeitar os valores daquela família, juntos, né? Entendendo o que é ali as particularidades daquela dinâmica entre pai e filhos, porque não tem um modelo único, né? A gente tem um suporte aí que é conjunto, ele é pensado conjuntamente, né? Perfeito. E, doutor, tem uma questão também que, por vezes, acontece
no consultório, que é uma criança chega para reavaliação com TDAH, em muitos casos, e faz uso da medicação. Isso. Né? E aí, por vezes, a gente fica na dúvida, tá, tenho que avaliar a atenção, é uma criança que tem prejuízos atencionais, eu oriento a família a interromper temporariamente essa medicação, ou não, eu faço com a medicação, ou, enfim, qual que é a sua orientação para colegas em relação a essa então, olha questão só, da recado neuropsicologia? direto para os neuropsicólogos chegou o paciente com uso de medicação, espera-se que esse paciente ele tenha um médico assistente. Perfeito. E eu sempre gosto de começar falando sobre isso, identificando qual é o papel de cada um no tratamento do paciente. Quem que é médico assistente, quem que é profissional avaliador, porque é a mesma maneira como quando a gente manda, por exemplo, para um radiologista, para um ultrassonografista, para um ecocardiografista ali, para que ele faça um exame. Então, é delicado aquele médico ele sair ditando conduta em cima do tratamento do indivíduo. Então, dica prática, chegou um paciente com medicação, seja TDAH, seja o que for, tudo vai depender de qual é o propósito do seu exame. Pode ser que aquele médico esteja pedindo a avaliação neuropsicológica para ver o efeito da medicação no paciente. Eu já pedi várias vezes. O paciente se queixando, dizendo assim, Tiago, eu não sei se o remédio está me ajudando, eu não sei como é que está, minha atenção ainda está muito ruim, minha memória está muito ruim quando a gente vai ver a memória operacional. Sim. E aí eu digo, tá, então vamos fazer o seguinte, a gente já está numa dose efetiva, a gente já está numa dose que é aqui bem feita, então eu preciso que uma neuropsicóloga te avalie para, com a medicação, eu ver o que ainda está sobrando, o que eu ainda preciso te ajudar, né? Que pode ser de várias coisas, pode ser realmente ali um impacto cognitivo, pode ser outra coisa ali emocional ou não, enfim, mas para os neuropsicólogos, eu acho que tem que ter esse fluxo, tá? Que é a gente primeiro entender qual é o propósito da avaliação. Se foi prescrito, tem que ter médico por trás. Não dá para ficar usando medicação aleatoriamente. Então, se tem médico por trás, eu sei o tanto que é difícil na prática, mas tem que tentar uma comunicação inicial. Olha, eu recebi o paciente está em uso disso, qual é o propósito da avaliação dentro do tratamento dele? Não, eu quero ver qual é o basal dele. Então, aí sim, tira a medicação, vamos entender sem medicação como é que é o basal. Para que depois eu veja. Mas se ele já está ali sendo medicado, pode ser que a tua avaliação seja valiosíssima para você ver, ajudar a ver os impactos da medicação. Então, tem que ter cuidado com isso. Inclusive, já falando aqui, que no dia da SBNP eu criei um grupo fechado no WhatsApp, porque grupo hoje é complicado, pode ser uma bomba ali, né? Que é exatamente para isso. Eu tenho muita proximidade com a neuropsicologia. Eu falei, eu vou deixar aqui dicas práticas para os neuropsicólogos para esse tipo de coisa, porque eu sei o tanto que é confuso, né? Eu sei o tanto que você tem que rodar vários pratinhos ali na questão da avaliação e que muitas vezes tem nuances médicas ali que precisam ser entendidas, né? Sim, não, é bem importante falar também a respeito de uso de medicação inadequada. Vamos, é o meu papel. A gente encontra, né, casos de pais, por exemplo, que esquecem de dar medicação. Sim. Pais que às vezes abrem a medicação e que não deveria abrir ali a medicação, né? Pais que são médicos e às vezes, eu sou médico, eu vou mudar a medicação aqui que o psiquiatra, e nem é a especialidade do pai, que é médico, isso tem um efeito muito negativo em cada paciente, né, doutor? Que bom que você está trazendo isso. Que bom não que queria, vocês... mas infelizmente é uma realidade. Que bom que vocês estão sentindo as mesmas dores que a gente, que isso é uma dor nossa. E que bom que essa dor está compartilhada com vocês agora, para vocês entenderem, dizer, ai meu Deus, agora eu entendo aquele médico que brigou, que regulou ali o paciente, enfim, claro que sim, mas a gente lida com... É um tratamento, eu sempre falo isso, a psiquiatria ela tem um tratamento que são poucas áreas da medicina que a gente tem
um acompanhamento tão próximo com o paciente. Eu digo que meus pacientes são uma grande família. Assim, a gente já sabe, a secretária já sabe quem é quem, a secretária já sabe quem que marca, quem que desmarca, quem que faz isso, enfim. E trabalhar com TDAH é uma família animada, tá? Então, assim... Sim. E aí é isso, assim, a gente tem que... É claro que a prescrição, ela tem ali um input de muita responsabilidade também, né? Então, é claro, quando você está falando de um tratamento que ele é crônico, que ele é continuado, o tratamento mais curto, muitas vezes, que a gente vai ter na psiquiatria são 8 meses, 1 ano de uso de medicação, que muitas vezes a gente vai tomar um antibiótico e esquece, 7 dias, né? Imagina você estar ali tratando tudo. Ao mesmo tempo, quanto mais regular e quanto mais habitual, menos a gente esquece, porque aquilo vira rotina, aquilo vira automático, né? Mas você tocou num ponto que ele é muito importante, assim, hoje é a responsabilidade da gente entender aquele ato médico, que aquilo, eu sempre falo isso para os meus pacientes, eu digo, olha, quando eu trago para você a opção de uma medicação, já passou 500 cascatas aqui de tomada de decisão, né? Não é uma coisa simplesmente, não, então toma, não, então vai. Tem uma decisão por trás, tem uma coisa que é você pensar, você entender o risco, o benefício, e muitas vezes em uma consulta não dá para você dar uma aula daquilo tudo, até porque tem a experiência, tem Sim. a questão da deliberação e da responsabilidade. E aí, claro, essa orientação, e você está tocando num ponto, Keila, que eu acho que chega muito para vocês, né? Para quem faz a psicoterapia, para quem faz... E a importância dessa psicoeducação também em relação à medicação. Muitas vezes o psicólogo está ali e a tomada de medicação, ela faz parte da rotina do paciente. Sim. Ela faz parte de um ato ali do paciente, faz parte de uma relação do paciente com o tratamento. E muitas vezes ele vai levar isso para a psicoterapia, às vezes nem leva para o médico, né? E o quanto que o psicólogo ele precisa conseguir falar, entendendo ali os limites éticos, porque muitas vezes o psicólogo ele não fala por não se sentir seguro em relação às questões éticas, inclusive está tudo certo, mas é a gente se informar, né? Assim, o que pode, o que não pode, o que eu ajudo, o que eu colaboro no tratamento, porque sem dúvida nenhuma isso vai ser totalmente diferente. Psicólogos que trabalham ali num network comigo, que a gente já tem uma relação, muitas vezes eles já me mandam, olha, Tiago, eu recebi aqui um paciente e está muito difícil de aplicar as técnicas terapêuticas, porque eu estou vendo que tem a necessidade de uma medicação. E olha o tamanho da importância disso. E claro, vai para o médico vai avaliar, vai ver se é isso mesmo, vai ver se essa suspeita faz sentido. E isso vai dar um deslanche na terapia do paciente. Muitas vezes ainda existe esse mito de que então vai começar a medicação e a terapia. Não, a terapia vai ensinar a não esquecer, a terapia vai ensinar a importância, a terapia vai ensinar a importância de ser pai e mãe a despeito de ser médico. Que se tem alguma coisa assim, vamos então conversar com o médico, o que pode ser feito. Porque existe um raciocínio ali por trás, existe um plano terapêutico, né? Tanto que eu sempre coloco isso nas minhas receitas, eu digo, olha, nosso plano terapêutico é esse. E plano a gente não executa tudo no mesmo momento, a gente vai construindo, tem prioridades, tem levantes ali que são muito importantes. Então, essa é uma dor também que com certeza é compartilhada com vocês, porque eu acho que isso traz aí a necessidade de todo mundo entender que aquilo faz parte de um tratamento cooperativo. E que o mau uso ou, enfim, interrupções por conta própria tem consequências, muito né? ruim, exatamente. E aí é exatamente isso. A gente não quer que isso aconteça. E às vezes, que ela não é só a interrupção, é como você citou também um exemplo. Às vezes, na inocência, vai lá e abre, parte a medicação ao meio. Tem medicação que você não pode partir, porque a tecnologia dela está na cápsula.
por exemplo. O controle de segurança dela está na cápsula. Então, muitas vezes o indivíduo não vai saber disso. E essa orientação, ela não pode ser assim. Você tem que ter ali um especialista que te oriente em relação a isso, que possa ter esse canal de comunicação. Então, da mesma maneira que interromper, por exemplo, uma medicação antidepressiva de uma hora para outra pode ser muito ruim para o paciente, pode levar a recorrência de crises a depender do cenário ali, enfim. Então, existe uma construção, existe um plano por trás, né? Sim, e tem também uma coisa que acontece, principalmente em pacientes adultos que têm vindo. Pacientes que não têm diagnóstico e usam medicações para passar em concurso público, para melhorar o desempenho. O que você acha disso, doutor? Também vou te dizer o que a ciência me conta e eu conto para vocês. Combinado. Tá? Então, olha só, isso é muito interessante, porque isso, inclusive, vem dos estudos da neuropsicologia. A gente entender que existem algumas funções cerebrais, e aí os neuropsicólogos talvez me entendam melhor. A gente tem algumas funções que elas são IU, que a gente chama. O que são funções IU? Em U, aquilo que é aquela função que a gente desenvolve, a gente chega num platô dela de otimização, mas a depender do que tiver, você pode ter uma queda nela. O que os estudos mostram para a gente hoje é que o indivíduo saudável que usa medicação, existem alguns estudos hoje mostrando que quando você usa a medicação, você traz uma regulação ali que ela é excessiva para aquele processo, porque o indivíduo não tem um déficit. Então, esse excesso ele vai levar a regulação para baixo. Então, você pode ter queda com isso. A gente já teve, foi muito interessante isso, a gente já teve uma paciente, eu trabalho com neuropsicologia, porque eu supervisiono uma equipe, né, de neuropsicologia na minha clínica, e a gente avaliou uma paciente que veio que não tinha um diagnóstico de TDAH e estava usando, e aí assim, passou comigo, eu tinha visto que não atendia critério para o TDAH, e ela já vinha usando medicação, porque tinha passado por um outro médico e estava usando ali a medicação. E a gente fez a avaliação dela, ela com e sem a medicação. E a gente tem bonitinho os testes atencionais dela muito pior com a medicação do que sem. Nossa! É super interessante esse caso, que é o que muitos estudos mostram pra gente, né? De que muitas vezes vai aumentar um nível de ansiedade, muitas vezes vai ter ali uma piora direta na atenção. É claro que muita gente que toma medicação, isso é muito importante dizer, não existe teste terapêutico. Tipo assim, eu fiquei bem com a medicação do TDAH, então eu tenho TDAH. Não é assim. A medicação do TDAH, ela tem algo que é deixar a gente mais acordado, é aumentar o nível de alerta. Então todo mundo vai gostar. É igual você tomar uma grande dose de café. Ou seja, todo mundo vai dizer, opa, tô aqui esperto, faço tudo, vou limpar a casa que estava suja há tanto tempo, vou organizar essa roupa que eu estava procrastinando para fazer. Tá, mas você pode estar procrastinando, não é porque você tem TDAH. E você resolveu, não é porque você tem TDAH, é porque você aumentou e deu um bump ali de energia, né? Então, agora, claro, aquele uso ali continuado, aí ele pode trazer alguns custos. Ok. A gente falou também na construção ali dos nossos achados neuropsicológicos, inclusive no congresso, sobre o cérebro de uma pessoa com altas habilidades. É isso. Existem diferenças, doutor, de Sim. uma pessoa típica e uma pessoa que tem o perfil cognitivo de altas habilidades? Você sabe que eu tenho dado muita aula de neurobiologia das altas Sim. habilidades e eu começo a aula dizendo assim, vamos refletir. Você acha que uma pessoa que tem um QI de 135, ela tem uma mesma estrutura de funcionamento cerebral igual a uma que tem um QI de 80? É impossível do ponto de vista neurobiológico. Você tem um funcionamento que é diferente. E a gente precisa entender quais são essas diferenças. E essas diferenças, elas não necessariamente são psicopatológicas. A gente não está falando de algo que é anormal. A gente está falando de algo que é uma variação ali da população. Então, sim, hoje a gente já tem vários estudos mostrando tamanho de célula diferente, organização celular diferente, áreas cerebrais que podem funcionar ali de forma diferente. Então, a gente tem diferenças
é um convite a todos os neuropsicólogos, colegas neuropsicólogos, se aprofundem nessa área de neurociência das altas habilidades. Não dá para a gente ficar só no superficial, e você sabe que tem um estudo, e eu fiz essa pesquisa agora em um curso que eu dei, uma pesquisa bem michuruca, mas interessante, porque quando eu comecei a aula eu falei assim, olha, eu quero que vocês caracterizem um paciente de vocês com altas habilidades. E eu me surpreendi muito com o resultado. Porque as características eram só psicopatológicas. Nossa. Só psicopatológicas. Foi unânime na turma. E assim, que bom que estava todo mundo ali, que bom que saiu todo mundo transformado, entendendo que não era bem assim. Mas eu acho que hoje é algo que a gente precisa entender. A gente tem hoje canais de comunicação que são diferentes. Hoje a gente vê muitos podcasts, inclusive de artistas falando sobre altas habilidades, e às vezes o recado não é tão claro assim para a população. Muitas vezes é colocado ali de uma forma que se confunde com o problema. E aí a gente tem que ter muito cuidado, e nós, psiquiatras, neurologistas, neuropsicólogos, psicólogos de maneira geral, precisamos informar também a população de uma maneira que seja mais útil, né, para todo mundo. Então, é um tema que tem sido muito gostoso, porque ele é muito novo, ele vem com várias novidades aí da neurociência. A gente precisa desconstruir várias expectativas em relação a ele, porque senão algo que poderia ser ali um valor vira uma autocobrança, vira uma expectativa, vira uma caricatura dentro de famílias, pais, etc., que a gente precisa ter muito cuidado. Então, eu acho que esse é um ponto, e estudar sobre a neurociência das altas habilidades vale a pena hoje. Fica aí o meu recado. Legal. Doutor, foi riquíssima a nossa conversa. E eu queria, né, que você, se você pudesse, deixasse um recado para dois públicos diferentes. Tá bom. Porque tem colegas, Sim. provavelmente psiquiatras, neuropsicólogos, e também tem pais que vão assistir. Se você pudesse, a partir de tudo que conversamos aqui, deixar dois recadinhos para eles, quais seriam? Tá bom. Primeiro eu vou deixar um recado para você. Agradecendo pelo convite, agradecendo pela confiança no meu trabalho, parabenizando pelo projeto. Eu acredito muito nesse tipo de projeto. Eu acho que existe uma missão social com isso. Eu acho que existe... eu realmente acredito, e eu desejo que seja um projeto que sempre esteja ancorado em levar informações de responsabilidade. Hoje a gente tem infelizmente, muita desinformação, muita gente que leva de uma maneira em que o objetivo é muito mais de métricas instagramáveis, se é que assim pode ser falada, do que necessariamente de informar. E eu acho que quando a coisa é consolidada, quando a coisa é parte desse processo de dizer, poxa, é alguém que pode ter alguma coisa para falar, é alguém que estudou sobre isso, deixa eu entender o que ele estuda, a gente não sabe de tudo, a gente talvez escolha áreas ali, é muito legal que esse espaço traga pessoas de perspectivas diversas e que possa levar um conteúdo riquíssimo de informação. Então, parabéns, que esse projeto esteja sempre ancorado com isso, porque eu acho que vira uma missão. E deixaria para neuropsis do meu coração, que eu amo. Todo mundo acha que eu sou neuropsicólogo, você sabia, né? E eu fico orgulhosíssimo com isso. Sim. Que eu digo que eu sou um psiquiatra enxerido dentro da neuropsicologia. Então, eu deixo o recado, dizer para vocês que cada vez mais vocês precisam buscar fontes confiáveis, vocês precisam treinar o olhar de vocês, vocês precisam treinar as mãos aplicadoras de vocês, porque é um exame operador dependente. Eu sempre digo isso para a minha equipe, eu digo, olha só, se você está cansada no dia, o teu estímulo vai ser diferente para o paciente. Então, primeiro, cuidem da própria saúde mental. A gente não está blindado. E aí já deixo aqui uma missão para você. E aí a audiência toda cobre Keila sobre isso. Ela precisa fazer um podcast sobre saúde mental para neuropsicólogos. Nossa. Da gente falar sobre vocês, tá? Porque é uma pressão, porque é uma coisa, é uma expectativa social muito grande em cima. Aliás, vou mudar meu recado. Então, olhem para a saúde mental de vocês.
cuidado com as cobranças sociais, cuidado com as coisas de que vocês têm que dar um diagnóstico numa avaliação transversal. Muitas vezes não são casos complexíssimos que a gente vai dar diagnóstico depois de 1 ano que você acompanha o paciente. Então, isso é muito importante, porque a gente é um bicho muito complexo. Então, a gente escolheu uma área muito complexa. Então, cuidem da saúde mental de vocês, cuidado com a autocobrança, busquem fontes confiáveis, busquem pessoas que estejam abertas a estarem. Tem gente é ótimo, né? Tem pessoas aí que são riquíssimas, que hoje podem dar supervisão, que hoje podem transmitir ali conhecimento e experiência. Então, principalmente para quem está estreando aí na área da neuropsicologia, colhem Keila para ela levar a informação de confiança, cobrem a ela e digam, o doutor Tiago pediu para você fazer isso. E acho que é uma área que eu sou fã, que eu admiro e que eu acho que vem contribuindo muito para a área médica, para os avanços da área médica. Para os pais, eu acho que eu tenho tantos recados que eu travo na hora de dar um recado, mas eu diria que também cuidem de vocês. Eu sempre falo isso, eu digo, todo filho vai crescer mais feliz vendo os pais felizes. Às vezes, você se cobrar é deixar de ter a oportunidade de estar num momento leve, feliz, e seu filho ver você num momento leve e feliz. Então, diminua os tempos de autocobrança, diminua os tempos de expectativas sociais, cuidado com rede social. Hoje, rede social tenta vender uma forma para pais de como devem ser, e cada lar é único, e a nossa beleza individual é que nós temos histórias únicas e insubstituíveis. Então, eu deixaria um recado que é o que eu deixo para os da minha família. Eu digo, olha, vamos olhar para eles e entender o tanto que eles têm que ensinar para a gente. O tanto que eles têm a oferecer ali para a gente, da gente entender quem é que demanda mais, quem é que demanda menos, quem é que traz um desafio a mais, quem é que traz um desafio a menos. E vamos ser genuínos nessa relação, né? Não dá para a gente achar que toda criança é igual e que a gente vai replicar uma forminha de bolo ali que vai servir para todo mundo. Não vai. Receita de Instagram, receita de TikTok, muito menos. Tá aí, tem profissionais da área de saúde mental muito legais, muito bacana, que podem orientar, e eu sempre digo, é também o nosso papel chegar para uma orientação, né? Então, eu tenho recebido famílias que chegam e dizem, Tiago, eu estou na dúvida, será que faz sentido? E eu tenho o prazer ali de dizer, da mesma maneira, dizer que eu vou ajudar, o que eu posso ajudar é um prazer, mas também de dizer, olha, não, está tudo bem com o desenvolvimento dele, vamos estimular aqui, tá tudo bem, e quero valor familiar aí para ele, né? Então, é o que a gente precisa. Então, muito cuidado com isso, cuidado com algumas cobranças sociais, porque hoje a gente tem aí entrevistas falando que 70% dos brasileiros dizem que o primeiro problema é saúde mental. Então, vamos recalcular a rota, porque tá na hora, né? Vamos juntos, sim. Ficamos por aqui. Eu espero que essa conversa tenha contribuído muito para o seu conhecimento, para o seu autoconhecimento. E nos encontramos no próximo episódio. Obrigado.